Bora lá ministrar a palavra. Abra aí a sua Bíblia ou o seu aplicativo em João, no capítulo 4. Em João, no capítulo 4. Quero falar sobre algo que tem, pelo menos para mim, foi fundamental nesse ano. Esse ano onde eu precisava muito encontrar o Senhor. Em meio a um ano extremamente turbulento, essa ministração ou essa realidade que aconteceu aqui tem sido uma realidade de muitos que o encontraram, muitos que o buscaram nesse ano de 2020. Eu quero ler com você alguns versos dessa passagem de João, no capítulo 4, a partir do verso 1, diz o seguinte: e quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido de Jesus, que o Jesus batizava, e os discípulos, mais que os discípulos de João, ainda que Jesus não batizava ele mesmo, mas sim os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E lhes era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade, junto da herança que Jacó havia dado ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se ali junto à fonte. Era isso quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos haviam ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu um judeu, me pede a beber, eu que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Respondeu Jesus: se tu conheceres o dom de Deus, e quem é que te diz dá-me de beber, tu pediria e eu te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar água, e o poço ele é fundo. De onde, pois, tem água viva? Ela ainda não tinha entendido. Tu és maior, porventura, do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? E Jesus tentando dizer para ela, tentando mostrar que não era isso que ele estava dizendo. E ele respondeu: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der lhe fará nele uma fonte de água viva, que salte para a vida eterna. E disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu jamais venha a ter sede, e que não venha aqui tirar-lhe. Disse Jesus: ele diz: vai e chama o teu marido e vem cá, porque ela ainda não estava entendendo que tipo de água. Então ele vira um profeta aqui. Ele diz: vai e chama o teu marido e vem cá. E a mulher respondeu: eu não tenho marido. E Jesus fala: dissestes bem, não tens marido, porque tiveste 5 maridos, o que agora tem não é teu. Disse isso com verdade. E a mulher falou: vejo que és profeta. Até aí. Papai, obrigado pela tua palavra, obrigado pela revelação que nós vamos ter a partir dessa porção das Escrituras. Papai, nós te agradecemos por essa ministração já de antemão. Papai, me dá as palavras e eu te darei a glória em nome de Jesus. Amém e amém. Essa passagem é uma passagem que muitos conhecem, onde Jesus encontra uma mulher, pede água, e eles têm uma conversa sobre tirar a água, e na realidade Cristo estava tentando dar a ela a água da vida, dar a ela uma esperança, dar a ela o que realmente importa na vida. E ela falando em relação à água de beber, e ali os dois têm uma linguagem, um fala, o outro não escuta, né? Um falava uma coisa, o outro entendia a outra, e assim eles vão até o ponto que Jesus diz: acho que ela não está me entendendo, acho que eu vou ser mais profundo nesse negócio. E ele dá uma palavra de conhecimento
na vida dela, e ela fica impressionada, dizendo: eu não vejo que és profeta. Agora eu vou parar para entender que tem coisa aqui que eu não estava entendendo antes. E aí a história se desenrola, onde Cristo manda ela então para a cidade anunciar que ele era o Cristo, e o povo vem, acredita nela, crê nela, vem, e há muita salvação. Cristo fica ali alguns dias, porque há uma manifestação e há uma salvação muito grande naquele lugar, e por aí segue. A gente só conhece ela como uma mulher samaritana, é assim que a gente conhece essa mulher, e que ela teve já muitos maridos, muitos homens na sua vida, e ela já estava no número 6, e ela já estava cansada, ela já estava frustrada. Ela era uma mulher que provavelmente era mal falada, porque já teve muitos homens na sua vida, e era assim a vida dela, talvez conhecida até como uma prostituta, mas era mal falada, era essa a realidade da vida dela. E ela, cansada, vai buscar água, e lá ela encontra Cristo, também cansado do caminho. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, e o tema é cansado do caminho. Eu tenho certeza que esse ano foi único para todos nós, e eu não sei quanto a você, mas eu estou cansado do caminho. Cristo havia caminhado aqui 3 dias, ele senta porque ele estava cansado do caminho. Mas ele era Deus, mas ele também era homem. O Deus em carne, que se fez homem para padecer e para mostrar que sim, era possível vencer os desafios da vida. A parte homem de Cristo cansou, exaustou, burned out. Inclusive tem, a doença que utiliza até esse nome, ou seja, o esgotamento. E a Bíblia diz que ele cansou do caminho, e ele fica sozinho, como muitas vezes ele ficou ao longo da sua vida, inúmeras vezes. Ele só tinha 3 anos, e em 3 anos ele mudou o mundo. O seu ministério durou 3 anos, até ele ser morto na cruz. 3 anos, e em 3 anos ele nunca deixou de ter o seu tempo sozinho, porque ele estava rodeado justamente daquilo que mais suga a nossa energia, que são as pessoas. As pessoas que ele mais amava e que ele mais dedicava são justamente as que mais tiram a nossa energia. São aquelas que mais nos abalam, são aquelas que mais tiram a nossa paz, que mexem com a nossa estrutura, que balançam os nossos alicerces. São as pessoas em que ele mais amava, as pessoas que justamente ele veio para salvar. São essas pessoas que ele tinha que ter o seu tempo sozinho, ele tinha que ter o seu tempo de descanso, para não perder o foco. E ele, cansado do caminho, ele para beber água. O Deus homem, ele encontra um lugar de descanso, porque ele estava cansado do caminho. Esse ano foi um ano extremamente atípico. Nós vivemos todas as montanhas russas, não uma montanha russa, várias, não terminava mais. Porque para alguns foi um período de tristeza por perder entes queridos, outros um ano de desemprego, de necessidade, para outros um ano de muito trabalho como nunca antes, para outros o desemprego, o muito trabalho, o desemprego e a volta do muito trabalho, um ano de se estressar muito, um ano em que pais viram professores, um ano que professores viram espectadores, e que depois voltam a ser professores para fazer o que não foram exatamente treinados para fazer, que é alcançar os seus alunos de forma remota. Um ano que exatamente a gente não consegue definir. Ele foi exatamente um ano atípico, e nós chegamos nesse período de Natal, que é justamente um momento onde de praxe a gente procura enxergar as coisas boas da vida, olhar para o próximo, compartilhar o próximo. E é um ano que você não sabe exatamente que sentimento que você termina. Mas eu preciso confessar que estou cansado do caminho. Não estou dizendo que foi ruim, eu não estou reclamando de nada, não. Está tudo certo.
houve provisão, houve manifestação do Senhor. Eu só estou dizendo que eu estou cansado do caminho. Cristo não estava reclamando de absolutamente nada. Ele não estava dizendo que o seu ministério não estava sendo bem sucedido. Ele não estava dizendo que os seus planos, os seus objetivos, os seus propósitos não estavam sendo atingidos. Não. Ele só estava cansado do caminho. Ele só estava cansado do caminho. O pastor Roque Balboa diz em uma das suas ministrações que não é o quanto a gente bate, mas é o quanto a gente aguenta apanhar. Vocês já viram a ministração dele, né? Mas eu confesso que eu estou cansado de apanhar também, né? Eu estou aguentando, não é que eu não estou aguentando, mas eu confesso que apanhar também cansa. Também cansa. Então, mas está dando tudo certo. Não, no final dá certo. Eu só estou dizendo que eu estou cansado do caminho. É só isso que eu estou comentando. O resultado ele vai ser alcançado, o objetivo ele vai ser alcançado, mas tem horas que você está cansado do caminho. E o que aconteceu aqui com Cristo é que ele estava cansado de ser sugado emocionalmente e espiritualmente. Poucos o de fato honravam e cuidavam dele, mas muitos o sugavam. Muitos procuravam ele só para receber. Aqueles que eram curados, os tantos que foram curados, e os tão poucos que o honraram e que voltavam e que ministravam e que o cuidavam e que ofertavam e que iam atrás dele para de fato prover as suas necessidades. Ele estava cansado do caminho. E Cristo vai a um lugar que era conhecido tradicionalmente, de um poço que alimentava e que cuidava de gerações e gerações. Um poço lá de Jacó que deu para o seu filho, e esse era um poço que por gerações supria tantos. Tanta gente buscava nesse poço a sua água, a sua fonte. Aquele pessoal que já viu um poço, é um negócio fantástico, porque você consegue criar uma estrutura de engenharia ao redor de uma fonte de água que não seca. E a água ela é limpa, e a água ela é pura, e você continua tirando e continua saindo, e ele não transborda, e ele não suja, a não ser que você o suje de propósito. Mas é algo impressionante o poço antigo, aquele de descer um balde. E Cristo encontra esse lugar, um lugar de descanso, e ele senta, e ali ele aguarda a mulher que se aproxima, e ele diz: me dá um pouco de água. Para começar, tu nem devia estar falando comigo. Mas eu tenho água da vida. Mas que água é essa que tu tem? Tu não consegue nem trouxe equipamento para pegar nenhuma água. E a história desenrola como vocês ouviram, e no final ela é impressionante. Mas esse Jesus, que era um homem que também cansava e que tinha os seus momentos isolados com Deus para buscar o seu descanso, para buscar o seu refrigério, esse Cristo era o Cristo Deus, que ao encontrar uma outra mulher igualmente cansada do caminho, ministra no seu coração. E nós vemos aqui o Cristo Deus olhando para ela e conseguindo entender o que estava passando naquele coração, o que estava passando naquela vida, e ela tem a experiência de viver duas grandes coisas que acontecem toda vez que nós o encontramos pelo caminho, que foi a revelação de quem ela realmente era e a provisão do que ela realmente precisava. Porque quando nós estamos cansados pelo caminho, não sei quanto a você, mas eu, Robson, quando eu estou cansado do caminho, eu não sou eu mesmo. Eu troco os pés pelas mãos. Eu brigo com
com qualquer um que atravessar. Eu me lembro que aconteceram várias vezes isso. Eu fiquei procurando um exemplo, digo, poxa, eu poderia contar tantas histórias, mas eu vou procurar ser genérico nessa, porque aconteceram tantas vezes. Inúmeras vezes, após de nós realizarmos conferências de 3 dias direto, 4 dias direto, eu saio desses eventos depois de ter pregado algumas vezes, de ter ministrado algumas vezes, de ter visto a manifestação de Deus na vida das pessoas de diversas formas, e eu entro no carro e eu xingo os meus filhos e a minha família. Aí você fica pensando, não, peraí, deixa eu ver se eu entendi. O cara desce do púlpito, o cara vê a manifestação do Senhor e está brigando em casa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando nós estamos cansados, fisicamente cansados, exaustos, nós brigamos com aqueles que nós nascemos para proteger. Nós ferimos e somos feridos. Estar cansado do caminho não é exclusividade de um ou de outro. Estar cansado do caminho acontece com todos nós. E esse ano foi um ano tão atípico, de montanhas russas, de vida virada de perna para cima, que eu confesso para você que inúmeras vezes eu precisei encontrar Cristo no poço. Eu precisei ter água limpa. Eu precisei me colocar no prumo novamente. Eu precisei encontrá-lo para encontrar o verdadeiro descanso, para conseguir saber de fato quem eu era e ter a provisão que eu tanto precisava. E ela encontra Cristo nesse momento. E quando eles começam a conversar, onde ele oferecia uma coisa e ela achava que era outra, e ele se revela um profeta, ela fica impressionada. Cristo, nessa ministração com ela, revela quem ela era, dizendo: eu sei que a tua vida está assim, mas o que realmente tu é, quem realmente tu é, e os valores que realmente tu tem, eu vou te mostrar agora. E restaura nela uma confiança que ela não tinha, a ponto dela sair e se transformar na grande evangelista daquele lugar. E a manifestação que aconteceu naquele lugar acontece através dela. E Cristo fica alguns dias numa cidade, e muitas pessoas foram salvas através de uma mulher que nós não sabemos nem o nome, mas que o encontra nesse lugar de descanso. Todos nós, em algum momento, precisamos encontrá-lo nesse lugar de descanso. Não são férias, não é licença do trabalho, não é um fim de semana sem filhos, não é ficar sozinho, trancado em qualquer lugar. Eu estou falando de encontrá-lo no lugar de descanso. É diferente. Encontrá-lo num lugar de descanso, para que Ele nos diga de fato quem nós realmente somos, porque nós perdemos essa noção. A rotina nos faz esquecer de quem realmente nós somos. A rotina nos faz esquecer das qualidades, dos chamados, daquilo que de fato nós temos. A rotina nos faz esquecer, e nós vamos ficando cansados do caminho, e a nossa força é que vai abrindo a trilha. Casualidade ou não? Casualidade ou não? Cristo diz para ela que 5 ela já teve, e o 6º também não era dela, mas é chegado a hora do descanso. Deus trabalhou no primeiro dia, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no 6º e no 7º, Ele descansou. E Cristo diz: é chegado o 7º para ti. Hoje é o 7º. Hoje tu vai encontrar algo que tu não encontra em lugar nenhum. Eu sou a manifestação do 7º na sua vida. Toda vez que nós encontramos Cristo nesse lugar,
não é uma folga, não é fisicamente você deixar tudo. Não, é encontrá-lo num lugar de descanso, de você reconhecer que de fato eu preciso dele, de fato eu estou confundindo as coisas, de fato eu estou lutando com aqueles que eu nasci para proteger, que eu nasci para amar. Esse lugar do descanso traz uma revelação incrível de quem realmente nós somos e da provisão dele. Ontem eu não pretendia falar, mas tive a autorização para, eu acho que bastante pertinente. Nosso irmão Paulo Silva, pastor lá de Londrina, aquele que seguido nós trocamos testemunhos aqui, né? Ele está com Covid, ele está internado, ele possivelmente até vá para a UTI. E na sexta-feira, quando ele foi de fato para o hospital, houve aquela preocupação, né? Compartilharam essa situação. Muitos de nós aqui, né, passaram por isso esse ano. O próprio Anderson e a Miriam, né, também tiveram, muitos amigos tiveram, muito ao redor, e tantos outros que nem sabem que talvez já tiveram. Mas ele é internado e há aquela preocupação, e no meu coração, ali no fim da tarde de sexta-feira, eu fico agitado no meu espírito, e eu mando uma mensagem para a Anne, para a esposa do Paulo, do pastor Paulo. Eu digo: Anne, como estão os teus recursos? E ela me retorna imediatamente, dizendo: Robson, na realidade, nesse exato momento que você manda, nesse exato momento, eu estou no hospital e eu não sei o que fazer, porque nós temos um plano de saúde que estavam num período de carência para internações, e justamente isso ele não vai cobrir, e o custo da diária da internação é de R$3.000. Eu estou exatamente nesse momento, sentado aqui, e eu não sei o que fazer. Essa igreja, a Igreja Logos, é uma igreja amiga, uma igreja parceira. Eles vivem experiências incríveis com o Senhor. Eles têm experiências da manifestação do Senhor seguidamente. Tem o Paulo e a Anne, são os pastores presidentes, e eles mobilizam inúmeros eventos para levar salvação, para levar a palavra do Senhor. Uma igreja que vive a manifestação do sobrenatural, que são exemplos para nós. Nós compartilhamos, aprendemos deles. Nesse momento, eu identifico ali alguém que eu já vi se mover no sobrenatural de muitas maneiras, mas naquele momento precisando encontrá-lo num lugar de descanso, para entender de fato quem eles são e conseguir encontrar a provisão das suas necessidades. Eu falo com o Anderson e nós pedimos, se possível fosse, nós gostaríamos de participar numa reunião com toda a liderança, hoje remoto, né, tão fácil, e a Anne prontamente chamou toda a liderança, e ontem à tarde, um dia depois da internação, nós entramos remoto, né, com toda a liderança, e nós ali tivemos a oportunidade de encontrá-los. A gente nota uma liderança preciosa do Senhor, cheio de dons e cheio de talentos, gente que realizou eventos e que realiza eventos e que juntam uma quantidade imensa de pessoas, talentos em tantas formas. Ele é uma liderança precisando encontrar o Senhor nesse lugar de descanso, porque uma notícia dessa sempre abala. Eles estavam abalados, firmes na sua fé, na sua convicção, mas abalados. E nós temos ali a oportunidade de ir, ainda que de forma simples, mas conseguir ministrar o Senhor na vida de todos eles, para que eles pudessem encontrar o Senhor nesse lugar de descanso. E encorajá-los a permanecer firmes, sabendo que essa leve e momentânea tribulação, como dizem Romanos, vai gerar assim um peso, uma manifestação do Senhor ali na frente. E nós os encorajamos. Eu disse: Pai, nós agora encorajamos para que eles encontrem o Senhor no poço, encontrem o Senhor nesse lugar de descanso. Procuramos ser instrumentos de Deus para restaurar a identidade de quem eles realmente são, não serem abalados por uma notícia assim. E foi precioso a forma com que Deus moveu naquela reunião de Zoom, durante 1 hora em que nós estivemos com eles.
E eu disse: Pai, nós encorajamos eles, nós encorajamos para que eles te encontrem nesse lugar de descanso, e de fato aconteceu. Bem, agora precisamos da manifestação financeira. Eu fiquei com o encorajamento que era mais fácil fazer, e disse para Deus fazer a provisão financeira. Eu digo: vamos dividir isso aí meio a meio, a gente fica uns 50-50, e eu imediatamente escolhi o meu lado, né? E disse: Deus, agora o resto é contigo. Porque no poço de Jacó havia provisão para todas as gerações. De geração em geração, esse poço era o suprimento, era o refúgio, era o encontro daqueles que precisavam de provisão. Esse era o poço. E quando nós temos Cristo nesse lugar de descanso, nós temos a provisão e nós temos a identidade de quem nós realmente somos. Uma hora depois da nossa reunião, a liderança nos contata e diz: Robson, nós acabamos de receber uma oferta de R$10 mil. Mas nós não enxergamos quando nós estamos debaixo de pressão, quando nós estamos cansados do caminho. Nós não enxergamos o Senhor, não enxergamos a sua manifestação. Nós precisamos encontrá-lo nesse lugar, é preciso buscá-lo nesse lugar, é preciso entender que há um lugar, e que esse lugar sim restaura a nossa identidade, e sim traz provisão, daquilo que nós precisamos, se ela é emocional, se ela é financeira, se ela é espiritual, ali há a provisão daquilo que nós precisamos. Quando nós estamos cansados do caminho, há um lugar onde nós o encontramos. Eu não sei quanto a vocês, mas esse talvez tenha sido o ano da minha vida em que eu mais procurei pelo poço de Jacó. Perdi as contas em quantas noites mal dormidas eu caminhava ao redor da mesinha de centro da minha sala, clamando para que Ele pudesse restaurar as minhas forças e me dar o descanso. E ali Ele me visitava dizendo quem realmente eu sou, restaurando novamente a minha identidade. E sim, todas as vezes houve a provisão do Senhor. Mas nós cansamos do caminho. Quer dizer que Ele não está provendo? Não, nós só estamos cansados do caminho. Se Cristo parou inúmeras vezes, é porque sim, as pessoas nos esgotam, sim, a nossa situação nos esgota, sim, nós ficamos cansados do caminho, e não tem nada de errado com isso. Errado é você saber que pode encontrá-lo nesse lugar do descanso e não o faz, e esgotados lutamos contra aqueles que nós nascemos para proteger. Quantas vezes nós lutamos contra aqueles que nós nascemos para proteger? E quanto estrago nós fizemos, e quantas feridas nós criamos nos nossos corações e no dos outros que nos rodeiam. Não tem nada de errado de estar cansado do caminho, mas a grande novidade é que Ele nos encontra nesse lugar de descanso. Deixa eu ler Romanos para você, 8, diz no verso 18: porque para mim tenho por certo de que as aflições desse presente tempo não são para comparar com a glória que há de vir. E que da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis é aquele que examina os corações e sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
ainda que nós estamos cansados do caminho e não sabemos orar como convém, esse Espírito que intercede por nós com gemidos, esse Espírito nos alcança, e o que nós precisamos é só reconhecer, e de fato nós precisamos parar, de fato nós precisamos encontrá-lo nesse lugar de restauração de identidade e de provisão, independente do que seja. Vamos ficar em pé, por favor. Algo que eu fui aprendendo nessa caminhada de fé é que não tem nada de errado de estar cansado do caminho. Errado é nós não encontrarmos esse lugar de descanso e continuarmos lutando com a nossa força, com o nosso braço, ferindo e sendo ferido. Enquanto nós estivermos adorando um pouco, nós infelizmente não conseguimos trazer as pessoas à frente, mas nesse culto de Natal, nesse momento onde nós celebramos o nascimento daquele que veio para nos amar, que não precisava, mas veio para nos amar, e que nos ensinou que o encontrando nesse lugar de descanso, nós vamos ter identidade e provisão, nesse momento. Nessa época de Natal tão importante, quando nós de fato celebramos que, vamos ser bem sinceros, depois que você tem uma experiência com Cristo, você consegue dizer exatamente que eu prefiro não ganhar presente nenhum, porque de fato Ele é o meu Natal. Porque depois que você tem uma experiência dessa, você diz, cara, realmente não tem como comparar. De fato Ele é o nosso presente. Porque depois que você vive isso, é tão bom poder ganhar presente. Quem não gosta? A gente adora ganhar presente. Mas de fato Ele é o nosso presente. De fato Ele é o nosso Natal. Nada se compara a nós o encontrarmos. Nada se compara a nós cansados do caminho, ainda que a gente aguenta muito apanhar, ainda que a gente tenha uma tolerância para apanhar grande, mas a gente cansa no caminho. E nada se compara a encontrá-lo e ter a nossa identidade e a nossa provisão restaurada. Levante a sua mão e nós vamos orar juntos, para que o Senhor nos encontre. Nesse poço, papai, nós estamos aqui reunidos como igreja do Senhor. E aqueles que nos assistem, pai, nós estamos cansados do caminho. E foi um caminho longo este ano, papai, que nos sugou muito, de desafios imensos. Papai, nós precisamos de Ti. Papai, nós precisamos de Ti. Papai, nós precisamos Te encontrar neste lugar de descanso e ter a nossa identidade restaurada. Pai, dos desafios que nós vivemos esse ano, das necessidades de mudanças radicais, de tomadas de decisões de novos rumos, que moveram com as nossas rotinas, que alteraram o nosso dia a dia, que alteraram até os nossos relacionamentos. Pai, das mudanças de trabalho, de foco, de estrutura familiar, papai. Papai, nós estamos cansados do caminho, mas nós sabemos que Tu também cansou o Deus homem, fisicamente, mas que esse mesmo Deus nos ensinou que Te encontrar gera provisão e identidade. É por isso que nós estamos aqui nessa noite, porque de fato não temos outro lugar para ir. Papai, nós precisamos de Ti.
Nós precisamos de Ti, porque o nosso cansaço tem nos feito lutar contra aqueles que nós nascemos para proteger. Espírito Santo, visita cada um com o Teu descanso. Papai, um descanso que nem um homem, nem umas férias, nem dinheiro podem dar, papai, o Teu descanso. Papai, e a Tua provisão, que nenhum planejamento consegue alcançar, a Tua provisão, a Tua provisão, papai, nos ensina a Te encontrar nesse lugar de descanso, para ver a Tua manifestação na nossa vida. Papai, nós estamos cansados do caminho. Papai, nós dizemos: vem, vem Espírito Santo de Deus, vem. Tu és bem-vindo, papai, nas nossas vidas, vem, vem. Sempre esteve repousado
Papai, nos teus braços nós encontramos o descanso. Ainda que não sabemos exatamente o que pedir, como orar, mas esse Espírito que intercede por nós, para que todas as coisas de fato cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Espírito Santo, vem e nos visita. Pai, nós precisamos de Ti. A mulher samaritana nem sabia o que precisava, mas ela encontra Cristo nesse lugar de descanso, e a vida dela é transformada, e ela transforma a vida de tantos outros. Papai, nós te pedimos, ajuda-nos a te encontrar. Ajude-nos a te encontrar. Nós te amamos, papai, e precisamos de Ti. E precisamos de Ti mais hoje do que precisamos ontem. Muito mais hoje do que precisávamos ontem. Nós te amamos, papai. Visita o lar de cada um. Seja o Natal nas nossas vidas. Seja o Natal nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Você pode sentar um minutinho.